Olá, seja muito bem-vindo, bem-vinda a mais uma Que Tem Vaga. Hoje eu recebo o Marcos Nogueira, cofundador da GreenV. Seja muito bem-vindo, Marcos. Obrigado, Lelé. É um prazer estar aqui com vocês. Eu quero agradecer o convite da Band por estar aqui. Espero contribuir com as pessoas que estão assistindo a gente aqui. Vamos lá, estou interessada para saber o que a gente vai falar hoje. Já falar sobre Mobility Tech. Vamos falar sobre carro elétrico. Vamos, o que é que consiste esse mercado? A gente fala de tecnologia super inserido, né? E, obviamente, essa mudança que já é sentida nesse mercado automobilístico. Exatamente. O mercado vem passando por uma revolução, né? Desde quando a gente teve a chegada da Tesla, né? Isso há praticamente quase 20 anos atrás, quando a Tesla lançou seu primeiro carro, tudo mudou no mercado automotivo. Hoje a gente tem realmente super máquinas, computadores sobre roda e bateria sobre roda. Então, bem-vindo ao futuro, o futuro é agora, né? Então a gente já consegue observar hoje que as ruas estão bastante carros elétricos, que era raro lá atrás, hoje a gente já consegue observar até aplicativos, né, já se aderiram ao carro elétrico e a gente tem que buscar um mundo mais verde, né, contribuir para um mundo mais sustentável. Sim, claro, e é uma pauta que não tem para a gente fugir, né? Não tem para onde a gente fugir sem falar dessa questão, não só ESG, mas sustentabilidade nesse sentido. Quando a gente olha para a especialização, a necessidade de qualificação de mão de obra e tal, para atender essa nova demanda, como é que observamos esse ponto, como o Brasil se Esse é um encontra? tema que eu gosto bastante de falar, né? Porque o mercado de trabalho mudou completamente nos últimos anos, né? Às vezes eu brinco que eu estou no meio de um sanduíche, né? Porque tem a nova geração, que é a maior parte da companhia hoje, são pessoas realmente abaixo de 30 anos. Né? Então, se a gente olhar lá para os nossos colaboradores, a maioria abaixo de 30 anos. Então, às vezes, a gente se sente no meio de um sanduíche, porque tem essa galera nova chegando, a gente que está ali, que são os fundadores, que é meio geração assim, né? E os mais velhos. Então, a gente fica ali no meio da galera, ali se sentindo meio pressionado e tentando encaixar todo mundo, né? Porque a gente quer construir uma empresa diversa, uma empresa onde a gente consegue alocar todo mundo. Sim. Isso que é muito legal dentro da companhia. A gente tem desde jovem aprendiz com 16 anos até pessoas mais velhas com mais de 60 anos. Então, a gente conseguiu ali na companhia agregar todo mundo e o mercado mudou bastante. Então, a gente tem esse desafio realmente de colocar todo mundo para participar dessa inovação, dessa tecnologia, de tudo que está acontecendo. E mobilidade elétrica, a gente costuma brincar que é muito sexy, né? É muito gostoso. Quem começa a participar desse mercado não consegue mais sair. Né? Porque sim, veio para ficar. Veio para ficar, sem sombra de dúvidas. E a qualificação técnica nesse sentido? Qual o curso, por exemplo, que uma pessoa faz para trabalhar nesse mercado efetivamente? Hoje, praticamente, os nossos profissionais eles são engenheiros eletricistas, eletrotécnicos e eletricistas. De forma majoritária, o pessoal de operação é ligado a esses 3 cursos praticamente. Mas a gente também tem engenheiro de produção, outras engenharias também bem-vindas ali. Então, mas a gente tem bastante engenheiros elétricos lá. Agora, Marcos, e as soft skills, hein? As competências socioemocionais, relacionais nesse mercado? A gente hoje ali trabalha com muitos dados, né? Então, assim, a gente trabalha com muitos dados e com muita tecnologia. Então, a gente precisa de profissionais que estejam engajados com dados e com tecnologia, que é o nosso core business hoje, tecnologia da companhia. Não, é muito importante a gente olhar para essa questão. Agora, gestão, liderança nesse mundo verde, né, que comentamos cada vez mais. O papel desse líder, ele muda de forma significativa. Como você enxerga também essa sensibilidade? O gestor hoje, ele tem que viver, né, a sustentabilidade, a gestão e dentro da empresa. Não pode ser só da porta para fora, mas tem que ser também da porta para dentro. Então, a gente costuma na empresa, a gente tem uma frota de carros elétricos também que a gente utiliza para fazer instalações. Então, a partir do exemplo, né? Então, tudo que a gente faz hoje dentro da empresa é a partir do exemplo. Não, com certeza é o exemplo que vai trazer, né, a repercussão mesmo dos efeitos da liderança, do pessoal de gente de gestão e, por fim, também dos colaboradores. Essa relação meio que triangular que precisa estar em harmonia para o bom funcionamento, principalmente nessa indústria. Perfeito, é exatamente isso. Então, assim, a GreenV, né, que é a empresa que nós representamos hoje, ela começou em 2014 a falar sobre mobilidade elétrica. E lá atrás, a gente já falava desse ecossistema de você produzir a sua própria energia e utilizar no seu carro. O que parecia loucura, hoje é totalmente viável, né? Você produzir a sua própria energia na sua casa e abastecer seu carro. E o Brasil é um país que é pronto para a mobilidade elétrica. Tem tudo a ver com mobilidade elétrica, porque nós temos aqui uma matriz completamente renovável. Então, faz total sentido o Brasil
participar dessa jornada da mobilidade elétrica. Por falar nisso, como é que a gente olha o mercado realmente brasileiro em termos de aderência para essa novidade? A gente tem muitas montadoras aí já se movimentando para a repercussão mundial desse meio de consumo diferenciado, né, no sentido de realmente carro, mobilidade. Como é que o Brasil está? A gente tem um comparativo, algum país que seja referência? Nós temos os países nórdicos, que são um caso à parte, que eles realmente estão muito evoluídos com relação à mobilidade elétrica. Tem a China também, que hoje um carro elétrico ele custa mais barato do que um carro a combustão na China. A China realmente decidiu que os carros serão elétricos e ela está empurrando a indústria agora com os veículos elétricos. Mas o Brasil ele tem a sua potência no etanol, então a gente realmente está um pouco atrasado ainda em mobilidade elétrica. Mas a coisa está acontecendo, porque quando tem uma tecnologia, não tem o que fazer. O consumidor que faz essa opção pela tecnologia. Por mais que a indústria queira atrasar um pouco essa chegada à tecnologia, o consumidor que decide sempre. É ele que é a última voz né, disso. Então, esse ano a gente acabou de bater o recorde de vendas de veículos eletrificados. A gente chegou a mais de 200 mil carros eletrificados no Brasil já. O que até agosto representou 76% de aumento na venda de veículos eletrificados. Não, é um número significativo, né? O que é que se dá a esses números que são mais positivos em termos de aceitação? É o maior conhecimento, a disseminação desse conhecimento? De fato, o consumidor está muito curioso, né, para saber sobre eletrificação. A chegada de novas marcas também, de novos entrantes no mercado brasileiro, contribuiu bastante para esse crescimento. Então, a gente vê hoje empresas chinesas que chegaram realmente revolucionando o mercado, abrindo mais de 50 concessionárias em tempo recorde, colocando veículos altamente tecnológicos na rua, e o consumidor entendeu que o carro que ele tem hoje não faz muito sentido quando ele olha para esses outros carros. Então, eu costumo dizer que na próxima troca de veículo, provavelmente as pessoas vão pensar em ter um veículo elétrico ou pelo menos um veículo eletrificado, porque existe uma diferença entre o veículo elétrico e o eletrificado. Qual é a diferença, Marco? O veículo 100% elétrico ele é totalmente plugado na tomada. O veículo híbrido ele pode compor de duas formas, ou a gasolina para poder gerar eletricidade, ou o composto, que é gasolina mais eletricidade, que nós chamamos de plug-in. Interessante saber essas diferenças. Aí você ia falar... Não, e tem o terceiro modo, que é 100% híbrido, que ele não é plugado na tomada. Né, que são os modelos que você coloca combustível e ele gera energia. E a questão autonomia ainda pega pelas questões também ligadas a pontos de recarga que carecem de forma, mais expressiva aqui no Brasil? Como é que a gente olha também para esse desafio? De fato, esse é o maior desafio da mobilidade no Brasil, né? Porque nós vivemos um país que é um continente. Então, eletrificar as rodovias, ter pontos de recarga, hoje é o que gera mais desconfiança do consumidor. Ele fala, poxa, será que eu vou ter onde carregar meu carro, além da minha casa? Né? A gente entende que 80% das recargas vão ser feitas na sua residência, mas a gente viaja, a gente vai para outros lugares e a gente quer carregar o carro. Então, hoje, a infraestrutura para recarga elétrica nos grandes centros, ela está bem avançada já, mas estrada ainda falta infraestrutura, regiões de menos acesso ainda falta infraestrutura, mas o mercado tem evoluído de forma constante na eletrificação. Médio e longo prazo, a gente trabalha com... A gente está trabalhando para o Brasil, em 2040, ter 35 milhões de veículos eletrificados. Nossa. É bastante, é um número bem expressivo. E os pontos de recarga até 2040 ou antes disso? As montadoras têm investido bastante na instalação de pontos de recarga. Então, assim, você vê montadoras que têm planos de instalar mais de 100 carregadores de carga rápida no Brasil. Então, assim, eu mesmo já fiz algumas viagens de carro elétrico e não tive nenhuma dificuldade. Eu já fui para Curitiba, já fui para Rio de Janeiro e não tive nenhum problema com relação à recarga. Tá certo que tem carros com diferentes autonomias. Se tem um proprietário de veículo que tem uma autonomia um pouco mais baixa, ele vai ter um pouco mais de dificuldade, vai ter que parar mais vezes para poder carregar. Por isso que existem diversos tamanhos de bateria. Interessante saber também. Em questão de funcionalidade, uma bateria de um carro elétrico, algo define ela de forma diferente do que qualquer outra bateria? Como é que funciona? Tipo, não sei se tem a questão também dos elementos, né? Tem lítio, tem umas de sódio que já são... A maioria das baterias hoje, elas são de lítio, sim. Né? E sim, as capacidades da bateria são completamente diferentes dependendo do modelo de carro. Né? Então, hoje no Brasil, a gente tem carros
que variam entre 250 de autonomia até 600 km de autonomia. Isso diferencia pelo tamanho da bateria, evidentemente. Né? Então, na média, a gente pode falar que os carros têm entre 350 a 400 de autonomia, na média. Ah, sim. Na média. Bom. Tem carros com um pouco mais e carros com um pouquinho menos. Mas para o dia a dia eu acho que atende, né? Depende muito realmente da pegada de cada um. Se vai precisar usar mais, menos, tempo de locomoção, quantidade, enfim. É muito personalizado. Eu acho que o mais importante é isso mesmo. O consumidor, quando ele vai decidir comprar um carro elétrico, ele tem que entender a sua necessidade. Qual vai ser o seu dia a dia? Eu viajo muito, então eu preciso de um carro com mais bateria. Ou preciso de um híbrido. Né? É para o meu dia a dia, é para eu andar na cidade de forma majoritária, eu posso pegar um carro 100% elétrico, que eu vou estar sempre com bateria. Então, o consumidor precisa entender qual é o uso dele. Sim, sempre importante para né, essa cultura do consumo também ser atendida nesse sentido de o que eu preciso, o que eu busco, o que eu tenho, né, para ficar realmente bem equalizado. Eu tive a oportunidade de conhecer carro elétrico recentemente, né, uma das marcas que está aqui no Brasil, e o que me impressionou também foi a questão da poluição sonora, como também é impactada positivamente, no sentido de, não tem ruído e alguns só de alerta para, enfim, segurança de pedestres e tal, mas ele não provoca também ruído, ou seja, o trânsito também pode ser visto de um outro ângulo, mais calma e paz nesse sentido aí, né, de, quem sabe, pelo menos o posicionamento dos carros no tráfego. A experiência de quem dirige um carro elétrico, depois quando ele volta para um combustão, é traumático. É muito diferente. Porque você passa, quando você está no carro elétrico, você passa a ouvir mais coisas. Sim. Né? Você começa a perceber mais os ambientes. Né? Quando um carro a combustão, pela poluição sonora que você tem, você acaba não conseguindo perceber. Então, essa volta para o veículo a combustão ela é traumática depois que você vai para o carro elétrico. E muitas montadoras, já percebendo o risco que é não ter nenhum barulho, começaram a colocar som nos veículos, para os veículos emitirem realmente som para a segurança do pedestre. Né? Então, esse ponto é bem-vindo, né? É bem-vindo, é bem-vindo. Mas, de fato, é uma contribuição também do carro elétrico, que é a poluição sonora. Então, realmente, os ruídos diminuem bastante pela cidade. Quando a gente fala de greenwash ou todos esses outros termos que a sustentabilidade e essas preocupações em todos os setores apontam para o mundo, como é que a gente olha também para esses aspectos? São muito peculiares, né? E são palavrinhas que às vezes são tão diferentes ou não tão ouvidas, então as pessoas ainda não têm tanto conhecimento. O que é que você acha a respeito de, como democratizar o acesso a informações desse tipo? A gente, como lidera esse mercado de mobilidade elétrica hoje no Brasil, a gente se sentiu corresponsável em levar conhecimento e informação para esse mercado. Então, tem aproximadamente 2 anos que nós lançamos a nossa Academy, que é uma escola de mobilidade elétrica, tanto para ensinar novos profissionais que estão chegando no mercado, porque, de fato, é um mercado muito promissor. Né? Então, o mercado tem muitas vagas de mobilidade elétrica que não consegue preencher pela falta de qualificação dos profissionais. Sim. Então, a Greenvia, ela se viu corresponsável em educar esse mercado. Nós lançamos a nossa escola de mobilidade. É o primeiro centro 100% dedicado para a mobilidade elétrica do Brasil. Que legal. E o que a gente encontra lá? A gente já tem hoje mais de 30 trilhas de conhecimento, desde a elétrica básica até o curso de baterias, que é o último que a gente lançou. Que a gente se aprofundou em parceria com a Itaipu e com a USP para falar só sobre bateria, que é uma das maiores dúvidas do consumidor. Minha bateria vai explodir? A minha bateria vai ter garantia? Quando o meu carro tiver mais de 10 anos, eu vou ter que trocar a bateria? Essa bateria é metade do valor do carro? Eu troco só módulos das baterias? Então, todas essas dúvidas a gente está levando ao conhecimento geral. Então, esse é o curso que a gente está oferecendo para seguradoras, para montadoras, para vendedores, né, para equipe técnica. Então, é um curso muito legal sobre baterias, que esclarece muito sobre essa questão de baterias, que é uma das coisas que o consumidor mais tem dúvida. Não, e é bacana porque vocês vão na raiz realmente, né, da informação, do surgimento dessa indústria e tenta disseminar para o máximo de pessoas possível, porque a educação é sempre base, né? Não tem para onde a gente fugir também nesse sentido. Sem ela, não chegamos a lugar nenhum e o que temos não é bem aproveitado se a gente não conhece. Não, você pensa, né? O consumidor hoje, ele para no posto de combustível e trabalha com litros. Quando você olha para o seu carro elétrico, vai ter que falar em quilowatt. Sim. Né? E quando o consumidor olha para a sua conta de energia,
ele não observa quanto quilowatt ele usa por mês. Você sabe quanto quilowatt você usa por mês na sua casa? Não faço ideia. Então, Inclusive, esse é um bom ponto para saber, tipo, o gasto. A conta de luz aumenta quando você carrega em casa, então, um carro? em média, uma recarga de veículo com 400 km de autonomia, a gente está falando entre R$30 e R$35 para você andar 400 km, que você gastaria talvez 160, 170 no modelo a gasolina. Então, é uma economia radical. Sim. Uma economia muito interessante. Porque, como a gente vê, né, variações, preços, commodities. Então, o mercado também que sempre oscila nesse sentido de combustíveis. O consumidor, muitas vezes, sentindo isso no bolso, reclamando e não vendo solução, porque é um mercado que tem, enfim, operação internacional e está tudo, né, com uns vasos comunicantes mesmo. Mas é muito interessante ver. Quando você associa isso a uma geração domiciliar de energia, a sua microgeração, se torna perfeito. Você gerar sua energia para o seu carro. Esse é o modelo que eu mais gosto, que eu mais admiro, né? Porque é um modelo realmente muito sustentável. Sim. Não, e a mobilidade urbana agradece, né? Com certeza. Essas facilidades e tal, e obviamente o bolso também. Quando a gente fala ainda dessa questão da especialização que você tocou, que eu acho importante a gente frisar cada vez mais. O jovem hoje, quem sabe, pensando em entrada no mercado de trabalho, não sabe qual carreira seguir. Existe também algum tipo de aconselhamento, tipo esse approach mesmo, de você chegar lá, de ter essa possibilidade de conversar, de conhecer antes de decidir? Como é que funciona também essa parte? Dentro da nossa Academy, nós temos uma trilha que é gratuita, inclusive, é muito legal, que é a Introdução à Eletromobilidade. Ali você tem um apanhado geral sobre o mercado e sobre as carreiras que você pode ter dentro dessa inovação que essa Mobility Tech está acontecendo. Então, assim, para quem tem dúvida sobre o que fazer dentro da mobilidade, entra na nossa plataforma, o Envy Academy, assiste a Introdução à Eletromobilidade, que é um curso gratuito, né, o primeiro curso, e aí você vai ter uma noção realmente... É o quê? É um site? É uma plataforma online, né? Uma plataforma online de curso. E aí ele consegue ter uma ideia ali das carreiras possíveis. Olha, interessante, boa dica, né? Porque sempre é bem-vindo no sentido de orientação, ainda mais para esclarecer e para, né, dar seguimento aí a uma vida profissional, é sempre muito bem-vindo. Agora, a questão tecnológica, inteligência artificial, automação de processos, a indústria de mobilidade urbana ligada realmente à sustentabilidade, essa pegada verde, é totalmente interligado, né? Como é que a gente olha para softwares e tal no desenvolvimento? Hoje você tem os carros completamente conectados, né? Então, você tem aplicativos que a montadora oferece para você monitorar a recarga, para você ligar seu carro, para você ligar o ar-condicionado. Então, essa interação mudou bastante. Então, a demanda por profissionais de TI e também de programação, front, back, aumentou absurdamente para esse mercado. Então, assim, praticamente hoje a gente tem diversos aplicativos para você encontrar pontos de recarga. Sim. Então, o mercado também está demandando muito profissionais de TI e de programação, né? Todos esses profissionais que desenvolvem aplicativos, central de monitoramento, porque, que nem a gente estava falando, agora muda, né? O usuário vai chegar num ponto de recarga, ele vai fazer a sua recarga. Sim. Né? Não vai ter um frentista ali. Então, ele vai ter realmente pegar seu celular, fazer leitura de um QR Code, pegar o cabo, conectar no carro, e aí ele vai fazer alguma atividade, acompanhar o seu processo de recarga, saber quanto que ele vai pagar pela recarga. Então, muda bastante ali o processo. Não, total. E a própria configuração também dos carros que traz até a questão de como você pode calibrar a aceleração, né? Porque é outro ponto que eu acho também que traz diferença. Como é movida a bateria, não tem tanta necessidade de esforço de aceleração. Então, todo o cuidado também é pouco nesse arranque do carro, não é, Marco? O modo de direção, ele vai definir exatamente o quanto você tem de bateria restante. Se você é um motorista um pouco mais arrojado e você força um pouco mais do motor elétrico, ele vai consumir mais bateria. Sim. Se você consegue calibrar bastante o pé ali, economizar nas descidas, você prolonga a autonomia do seu carro. Então, basicamente, a dirigibilidade ele tem que ser adaptada, porque é completamente diferente a dirigibilidade de um carro a combustão de um elétrico. Você pisar no da combustão e o elétrico, você sente totalmente a diferença. Então... E tem vários modelos que a bateria regenera quando você tira o pé do freio. Então, você começa a gerar energia também para a bateria. Isso também é tecnologia inserida para essa regeneração? Sim, a maioria dos carros tem essa tecnologia. A maioria dos carros elétricos tem essa tecnologia. Já é básico da bateria ter esse sistema para até poupar, né? Exatamente, para gerar um pouquinho mais de bateria, principalmente quando você tira o pé do freio. Você tira o pé do freio, ele começa a gerar
a eletricidade para o seu carro. Nossa, interessante. Essa regeneração da bateria. Interessante. Não, então a gente olha para realmente um futuro que já acontece. Agora, em termos práticos também, dessa questão quando a gente olha em termos globais, né? Discussões, tratativas, muita coisa nova ainda pode vir por aí, ou o que a gente tem de base hoje é o que vai... Não vou dizer a palavra perpetuar, porque já é demais, né? Mas, assim, é muito fácil a gente ver que vai se ressignificar de uma forma fácil ou o que a gente tem hoje vai perdurar aí por mais anos da forma que está? A gente tem muita coisa para acontecer, de fato, né? Então, carros autônomos, isso de fato vai acontecer. Hoje no Brasil a legislação não permite 100%, então a gente tem semi-autônomo no Brasil, né? Mas você vê fora do Brasil carro 100% autônomo, até aplicativos que não tem mais motorista, caminhões também rodando pelas cidades, principalmente nos Estados Unidos, sem nenhum motorista. Isso é maravilhoso. E também a tecnologia das baterias. Né? Então, você já tem carros hoje com mais de 1.000 km de autonomia. Sim. Né? Nossa, então, imagina até onde a gente pode chegar, né? Com baterias cada vez mais eficientes, cada vez mais ecológicas, com um processo de descarte cada vez melhor, de reutilização. Então, tem muita coisa para acontecer ainda. A gente só está no começo desse processo, essa revolução silenciosa, porque não faz barulho, então é uma revolução silenciosa. Literalmente, né? Agora, Marcos, você falou dessa questão do descarte, fiquei curiosa para saber. Existe métricas também para direcionar, tipo, como descartar, se ocorrer também algum tipo de acidente ou intervenção ali, seja por questão climática, seja por batida. Existe também mecanismos para lidar com um carro elétrico específico? Sim, hoje o processo basicamente que tem é a utilização da bateria para uma segunda vida. Tá. O que seria uma segunda vida? Não dá mais para utilizar no carro, a gente vai utilizar para um armazenamento de energia, por exemplo, para uma casa. Né? Tipo um gerador? Tipo um gerador, exatamente. Então, você usa para uma segunda vida. Você dá um outro destino para a bateria. Né? Então, hoje o processo é basicamente isso. Além de ter já empresas que fazem o processo de reciclagem da bateria, que é realmente um processo muito trabalhoso, essa reciclagem da bateria, porque existe um processo químico ali realmente que, se depositado no ambiente, a gente tem realmente algo muito preocupante. Então, por isso que é importante essas empresas todas se comprometerem com a reciclagem da bateria e a segunda vida da bateria. E esse é um processo que as montadoras precisam se comprometer, de fato. É importante falarmos sobre isso, né? Como não atingir a natureza nesse aspecto negativo na questão do descarte inadequado. Perfeito. E a questão também sei lá, não sei se tem uma cartilha, um manualzinho de tipo orientações para quando acontece algum tipo de acidente, porque eu não sei se a eletricidade pode envolver algum risco. Muita gente tem aquela imagem da Tesla, do carro da Tesla explodindo, né, como algo que afasta muito essa questão da confiabilidade. E eu acho que a gente pode desmistificar também por aqui. Lógico. Porque não é bem por aí, Não, mas existem, fato. obviamente, diferenças na tratativa de uma situação como essa. São mitos que, na verdade, ficam toda hora norteando a gente. Toda vez que tem uma nova tecnologia, isso é normal acontecer. Né? O medo, né, aquilo que acontece acaba deixando o consumidor um pouco assustado. Mas, na verdade, assim, é infinitamente menor os acidentes com baterias de carro do que a combustão. Será que é mais fácil pegar fogo numa bateria ou em 50 litros de gasolina? Sim. Acho que a gente tem que partir por aí. É muito mais fácil pegar na gasolina, que é altamente inflamável. Né? As montadoras, elas têm uma preocupação muito grande com a segurança da bateria. Então, elas são realmente muito isoladas, elas são realmente isoladas ali. Então, existe toda uma preocupação do mecanismo para que não chegue na bateria diante de um acidente. Então, assim, interessante. O risco de fogo, de incêndio é muito pequeno, muito pequeno. Vamos saber, é bom, né, tirar essas dúvidas também, tirar da frente esses possíveis medos do desconhecido que muitas pessoas podem ter com relação a essa questão do carro elétrico. Bom, você falou sobre a formação da base educacional que vocês direcionam como pioneiros aqui no Brasil, principais desafios e dicas também que você poderia compartilhar para pessoas que possam se espelhar na trajetória de vocês e ampliar cada vez mais esse mercado. Qual seria? Hoje o profissional de mobilidade elétrica é um profissional diverso, né? Um profissional que ele tem que estar realmente aberto para a tecnologia, principalmente. Então, não basta falar, eu sou engenheiro elétrico, não basta. Ele tem que ter realmente o skill de tecnologia, amar tecnologia, dados, né? Para que entenda que a eletricidade hoje ela é conectada. Existe toda uma eletrônica por trás, existe dados e conexão. Então, a dica que eu dou, além de elétrica, também estude tecnologia, conexão, dados.
Tem que ser Então, isso tudo, não tem para onde fugir, não. essa é a dica que eu dou. Tá bom. E para finalizar, além dessa dica profissional, sua mensagem final, fica à vontade nesse espaço. Eu quero agradecer pela oportunidade aqui de estar participando desse programa, estar falando para jovens, possivelmente, que estão buscando uma nova área de atuação. Né? Espero ter contribuído aqui, trazido informações relevantes aqui para o mercado. Obrigado mesmo, de verdade. Nós que agradecemos. Conte com a gente sempre. Até a próxima, Marcos. Obrigado. Obrigada. E para você também que nos acompanha, muito obrigada por sua companhia e audiência. Até o próximo programa, que também sempre fica disponível no YouTube Band Jornalismo. Até mais.